Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Ótimo. E aí, como é que tá? Já estou vendo algumas pessoas aqui. Ótimo. Vou dar mais um tempinho. Estou falando aqui, fazendo a transmissão diretamente do notebook, não estou vendo, pelo menos aqui, algum contato. Mas vamos começar. Eu já estou vendo que tem 14 pessoas na sala. Inicialmente, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a você que nos recebe em sua casa, mesmo que virtualmente, através do Facebook. E esse aqui é o Evangelho que nós realizamos todos os dias pelo Facebook, pela página da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Eu sou um trabalhador voluntário, meu nome é Carlos Semião e nós vamos agora fazer um breve comentário acerca do Evangelho, tá? Quero convidar você, na sua casa, se tiver um copo com água, né, para colocar sobre a mesa, que isso é um Evangelho que nós estamos fazendo, para que os bons espíritos, durante esse nosso diálogo aqui, fluidifiquem essa água. Isso é possível ser feito. Meus irmãos, inicialmente, pedir a Deus a proteção dos bons espíritos, que Ele nos envie os bons espíritos para nos instruir e nos ajudar a passar o tema que hoje nos propusemos. É um tema muito bom e necessário para a evolução do nosso espírito, que é o que nós somos, né? O tema de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, das bem-aventurados que são misericordiosos, no item de número 15, perdão das ofensas. São dois itens que estão são instruções dos espíritos, do espírito Semião e do espírito do apóstolo de Paulo, que trouxe uma mensagem que é o que eu escolhi aqui para a gente falar aqui acerca desse item. Antes de até comentar acerca do item, né? No item 14, ele traz, que é um dos dois itens que tem das instruções, ele traz uma mensagem de Semião, dizendo que um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que a gente deve procurar pela nossa inteligência e falar mais alto ao nosso coração é o ato de perdoar. E até tem aquele encontro de Jesus em que ele é perguntado quantas vezes eu perdoarei o meu irmão, né? E Jesus diz, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Simeão, né, nesse item 14, ele termina dizendo, feliz, pois, daqueles que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. E agora eu vou fazer a leitura do item 15, que é exatamente a mensagem do apóstolo Paulo. E eu queria que você escutasse, porque ao escutar essa passagem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15 do capítulo 10, é a mesma coisa. Eu não precisaria dizer mais nada. Eu só vou complementar algumas coisas. É tanto que eu irei ler muito copiosamente, bem lento, para que isso internalizasse. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e escutasse, pela voz, pelo ouvido do Espírito, essa leitura de hoje. Perdoai aos inimigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexível, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia
dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconhecereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste vós que desferiu o primeiro golpe? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgente e para não vos tornardes merecedores da censura que lhes lançardes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes que degenerasse em querela grave o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdoar dos lábios e o perdoar do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que, interiormente, sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Sendo sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a Deus por meio de palavras vãs e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é o reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. O apóstolo de Jesus, Paulo, ditou essas palavras em Lyon, em 1861. Me toca muito ouvir isso, Senhor, meus irmãos, porque o perdão é uma das formas, é um dos sentimentos que compõem a caridade, como Cristo via, junto com a benevolência e com a indulgência. E aqui, irmãos, Paulo nos traz, parece que ele está falando ele está falando para o Espírito. Ele está tendo uma visão geral de que a nossa vida não é só nesse momento, nessa encarnação. Então ele dá uma visão geral, passa, porque ele começa, e aí pelo princípio da reencarnação, a gente começa a entender o que Paulo está nos dizendo. Né? E aí ele traz aqui uma coisa muito importante, esse resumo, as duas maneiras de perdoar, que eu queria que ficasse gravado, meus irmãos. O perdão dos lábios, né? Aquele perdão que a gente diz simplesmente da boca para fora. E aí é o sinal, muitas das vezes a gente se diz perdoar pelos lábios, mas o perdão do coração é a verdadeira forma, é o verdadeiro perdão, é o perdão cristão. E como é que se
E o verdadeiro perdão, ele diz também, é reconhecido pelos atos e palavras. Eu trago para vocês, como até falou aqui, eu digo para vocês que Paulo está falando para o Espírito. E aí, algumas vezes, os nossos inimigos não estão aqui do nosso lado. Ele está no mundo espiritual. Quem assistiu o filme de Divaldo Franco, viu o quanto ele foi obsediado por um irmão que o acompanhou, se eu não me engano, 40 anos, obsediando. E como foi que ele cedeu a essa... Ele perdoou, vamos dizer assim, deixou o Divaldo seguir. No momento em que Divaldo acolhe na mansão do caminho um espírito que foi mãe desse obsessor dele em uma outra vida. Ali ele se rendeu. Inclusive, nosso irmão Divaldo passou por uma cirurgia e, graças a Deus, está bem. Não está mais sentindo as dores que sentia. Então é isso, meus irmãos. O perdão é muito mais uma atitude, como é a caridade, é ação. Não é por palavras, é por ações. E aí, quais são as vantagens do perdão? É trazer a misericórdia de Deus para conosco. É quitar uma dívida que a gente tem com a lei do amor. Porque, na realidade, é a lei do amor que nos rege, né? Se anteriormente eu odiava, a partir de agora eu passo a amar, porque eu esqueço. Eu tenho uma outra amplitude, uma outra visão. E além disso, o obsessor não te alcança mais. Se você tem medo, né? Às vezes, né? Você não é alcançado mais, porque você zerou tudo. Cristo, por exemplo, no último momento, qual foi a ação dele? Nos perdoou. Cristo zerou. Cristo, quando foi... Claro que ele não reencarnou. Ele encarnou para nos trazer a mensagem de amor. Mas zerou. Pai, perdoai. Porque eles não sabem o que fazem. E como desenvolver o hábito do perdão? Eu vou ler aqui, meus irmãos, para a gente. Eu ainda tenho um tempinho, mas eu queria ler aqui uma passagem que está no livro Vivendo o Evangelho, as passagens que é escrito pelo o espírito de André Luiz, que ele diz o seguinte: como é que se dá o perdão de cada dia? Eu vou fazer a leitura, e aí, meus irmãos, se vejam, porque às vezes são pequenas coisas que a gente gera uma grande querela que nos acompanha pelo mundo espiritual e de encarnações em encarnações, reencarnações em reencarnações, nos acompanhando. E Jesus disse, só sairei desse local, desse antro, desse planeta, ou dessa condição espiritual de imperfeição, até que pagues o último centavo. Até que perdoe tudo, zere tudo e se quite com a lei do amor. E aqui tem uma dica que André Luiz nos dá. Vamos lá. São muitas as possibilidades de exercício do perdão, nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido. Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa chuva abundante na estação apropriada,
mais agradece da mesma forma o sereno de cada noite. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, a gente vai exercitando o perdão, até estarmos perdoando agressões muito maiores que nós realizamos com certeza em alguma vida passada. Meus irmãos, essa é a nossa contribuição para esse tema que é rico do perdão e tão importante nas nossas vidas espirituais. Fiquem todos com o Mestre Jesus. Confiem nele. Até um outro momento. Paz e bem.